E aí, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal FlaTube, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, né? Estamos sempre deixando você, torcedor flamenguista, bem informado. Pois é, né? Logo mais aí tem um jogo decisivo, né? E tem reviravolta, né? Reviravolta aí na escalação do Mengão. Flamengo que divulgou sua escalação. Não divulgou, na verdade, né? Segundo as informações do GE, né? O Flamengo vinha com a escalação: Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Wesley, Dela Cruz, Pulgar, Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Gerson, né? Mas as informações que acabam de chegar, né? O Flamengo vai com Varela para o jogo, né? Se recuperou da contusão. Vale destacar aqui que Varela é um jogador importantíssimo, né? Para as pretensões do Flamengo, né? Até porque é um jogador que caiu bem depois que Tite assumiu o Flamengo. Ele foi, eu acho que, um dos jogadores, junto com o Everton Cebolinha, conseguiu dar a volta por cima, pessoal. Então, tem tudo aí para fazer um bom jogo, né? A mídia tá voltada todas as suas atenções para esse jogo do Flamengo, para saber se o Flamengo já vai definir o duelo, né? Aí vale ressaltar aqui que é um jogo complicado, né? Não é porque o Flamengo meteu 4 na primeira fase que vai meter 4 hoje de novo, né? A gente espera que faça um jogo consistente, faça um bom jogo, né? E dê a volta para cima alguns jogadores aí, né? Tem alguns jogadores em baixa, como o Pulgar, né? Como o Rossi, né? E que consiga desempenhar um bom papel, né? O Flamengo pega o Bolívar hoje. O Bolívar é líder do campeonato, né? Da Bolívia. No final de semana o Flamengo enfrenta o Botafogo, né? Com certeza vai com o time todo reserva, todo modificado, até porque a altitude é totalmente diferente, né, pessoal? Então, quando se fala de altitude, tem que poupar mesmo, né? Se fosse a nível do mar, tudo bem, né? Poderia se pensar, né? Mas quando a gente fala em altitude, pessoal, não tem muito o que discutir, né? A altitude quebra todos os parâmetros, né? Principalmente físico, né? Quando mexe com físico, mexe com psicológico, né? E os caras já estão acostumados a jogar na altitude. Então o Flamengo tem que poupar mesmo, né? É um jogo que realmente é para poupar contra o Botafogo. O Botafogo também tem um jogo decisivo. Teve jogo ontem, né? Contra o Palmeiras, venceu 2-1. Próxima semana vai ter outro confronto contra o Palmeiras. Então, aí no final de semana com certeza vai poupar alguns jogadores, né? E a torcida do Flamengo tá animada para esse jogo de hoje, né? Até porque o Maracanã vai estar completamente lotado, apoiando, né? Muito se discute porque Gabigol não é titular. Até porque com a ausência de Everton Cebolinha, Luiz Araújo tem que ser deslocado para aquele setor, né? Ele não gosta de jogar ali. E vale ressaltar aqui que o Bolívar vai jogar ali com os 11 jogadores dentro da área, né? Então seria uma boa ideia, né? Dois atacantes fixos, com Luiz Araújo, ou com Gerson, Luiz Araújo. Para mim, Gerson voltava para volante. Pulgar não iniciaria o jogo, para mim, né? Só bastava Dela Cruz. Mas vamos ver essa formação. Tite é sempre um cara que gosta de com o pé no chão, não gosta de se expor tanto, né? Ele preserva muito pela defesa. Mas vale ressaltar aqui que se não fizer gol hoje, para mim tem que ser no mínimo 3-0 para ir tranquilo para Bolívia, né? O primeiro jogo da primeira fase, o Flamengo lá, Bolívia fez 1-0 com poucos minutos de jogo. Bola aérea, né? Bola aérea é essa que o Flamengo tem grandes dificuldades. O Flamengo tem grandes dificuldades na bola aérea, né? Então, a gente espera que não é Tite que treine essa bola aérea, né? É o filho de Tite, né? Espera que ele tenha treinado mais essa saída de impedimento, né? Saída de jogo, né? O Flamengo tem levado muitos gols aéreos, né? Eu acho que isso aí é falta de treinamento. E se tá treinando muito mal. Mas como o Tite deu a entrevista aí, é trabalho, né? Só se resume isso aí, só corrige os erros, trabalhando, tentando melhorar, a verdade é essa. E o que a gente espera é que no jogo de logo mais aí, o Flamengo faça um bom jogo, a torcida apoie do início ao fim, que Pedro faça a diferença novamente, Arrascaeta, Dela Cruz. Dela Cruz eu acho que é o único jogador do Flamengo que é constante, né? Ele tem um padrão ali entre nota 7 a 9. Todos os jogos é esse aí, 7, 8, 9, 7, 8, 9, né? A gente espera que ele seja no mínimo um 8 ou um 9, né? Quem sabe ele não atinge o 10, né? Um 10 é quando é aquela partida
Perfeito. Então é isso, pessoal. Vamos acompanhar as últimas notícias do Mengão, né? Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? SBT Sport, o link vai estar aqui na descrição. Vamos ver o que foi que eles falaram aí. Final do vídeo, eu deixo a minha opinião. Vamos lá, nação. Ela também em Vene Casagrande, você tem a provável escalação? O Varela joga? Vou te responder já. Você quer agora ou faz tudo? Ih, o João Kleber chegou! Caramba, Pra deixar a dúvida Pedro. no ar, vamos começar do ataque pra defesa, Pedro. Vamos nessa. Vamos lá, vamos ver Lembra o se eu dia consigo. que ele fez isso e confundiu todo? Lembra? Botei o Pedro no gol, lembra disso? Lembra disso? São Paulo? Mas era o São Paulo, né? Era de boa, passou. Porque é bem capaz dele fazer isso. Mas enfim, vamos lá. Começando do ataque pra defesa, pra deixar a dúvida no ar aí se Varela joga. Pedro, Luiz Araújo, É difícil, tá? Gerson Arrascaeta, Pulgar de la Cruz, aí na lateral esquerda, Ayrton Lucas, na zaga, Fabrício Bruno, Léo Pereira, no gol, Rossi, na lateral direita, Varela. Na lateral direita, Varela. Foi ele que treinou pelo menos no time titular de ontem, lembrando que o Tite esboça sempre na véspera, e ele esboçou com Varela na lateral direita e o Wesley, que foi titular na ausência do Varela, que inclusive tem uma baita proposta e pode sair a qualquer momento do Flamengo, ficou como opção pelo menos na atividade de ontem. Eu acho uma boa notícia. A gente está falando do titular da posição. Goste o torcedor ou não, mas é o titular da posição. Varela de volta, você querendo ou não, você fica com um jogador também à disposição no banco de reservas para essa posição, um retorno importante e agora esse é o time titular. E essa para mim é a força máxima, pelo menos na visão do Tite. É pelo menos como ele enxerga. E na sua? Hoje. Na minha, boa pergunta. Eu botaria o Léo Ortiz. O Léo Ortiz na zaga, junto com o Fabrício Bruno. No Léo Pereira. Pra mim, essa daí é a zaga titular do Flamengo. Há quanto tempo a gente não tem um Léo Pereira aí, né? Ele ficou um tempo... O Léo Pereira, se eu não me engano, ele tá indo pro 4º jogo seguido como titular. Mas há quanto tempo que ele ficou parado? Pois é. A gente ficou até sem entender, poxa, o Léo... Ele chegou a perder... Ele era o Carolino... É isso. E do nada ele ficou mais no banco. Ele chegou a perder a vaga pro Davi Luiz, que estava numa crescente. Não sei os motivos, vou ser bem sincero. De repente tem algo extracampo, não sei. Porque dentro de campo o Léo Pereira sempre correspondeu. Mas, se você me perguntar qual seria a minha zaga titular, Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Inclusive, Fabrício Bruno também pode ser vendido a qualquer momento. É pro torcedor e... utilizando, degustando o futebol do Fabrício Bruno, embora muita gente não valorize da forma como ele tem que ser valorizado, é jogador de seleção brasileira e a qualquer momento pode partir para o futebol francês. O resto já é um ok, né? Mas você também, primeiro no Varela, você iria com ele? E na questão do Léo Ortiz, você concorda com o Vene, Lucas Pedrosa? Não. Eu não concordo. Ih, adoro quando eles começam a brigar, Eu acho que vai ser 3-0 Flamengo hoje, tá? Quanto você acha? 3-0 Flamengo hoje. Então o Tite ele vai ter que ser um não Tite. Não, Porque se ele fizer 2-0... Não foi o Bolívar aqui no Maracanã. Não, mas olha só. Foi 4, não foi? Não, mas olha só. Foi ou não foi? Foi. Vai brigar com os fatos? Talvez esse tenha sido o placar mais elástico do Tite. Vai brigar com os fatos? Sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer, não foi. Ele vai fazer 2-0, aí coloca o Alan. Infelizmente eu tenho que lembrar disso aqui. Tem isso também. Quem vai e coloca o Alan. Mas Aí vai e coloca o que Alan. nem quando falar, não quero mais o Luiz Araújo. Não. Manda pro Vasco. Tem que pra mim é onde ele joga melhor, tá? Onde ele desempenha melhor. Mas de qualquer forma é uma formação que o Flamengo tem totais condições de vencer aí o Bolívar por um bom placar. De la Cruz, Pulgar, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Pedro, gente, é um time com um poder ofensivo absurdo. Em relação ao Varela e o Wesley, talvez eu entendo que a negociação tenha pesado nessa escolha também, porque o que adianta ele entrar numas oitavas de final de Libertadores com um jogador que tá com a iminência de sair? Ah, mas e o Fabrício Bruno? O Fabrício Bruno é titular absoluto do Flamengo há muito tempo. Não é o caso do Wesley. Então você tem que aproveitar mesmo o Fabrício Bruno até onde der. O Varela e o Wesley são jogadores com características diferentes, mas eu nem digo que são de níveis tão diferentes. Entretanto, eu vejo que o Varela segura um pouquinho mais e o Flamengo vai ter mais oportunidade de explorar esse lado direito sem ficar vulnerável. Mas, brincadeiras à parte aqui, eu acho mesmo que o Flamengo tem que fazer um resultado desse, 3-4-0 pra cima, pra poder se garantir e aí lá na altitude... A sua dupla é Léo Pereira e Fabrício Bruno. Léo Pereira e Tal Fabrício Bruno. como o Peñarol fez ontem, diante do The Strong, se meteu 4-0 e depois vai jogar Isso na altitude. aí. Mas está extremamente Isso tranquilo. aí. Inclusive o Peñarol pode ser o adversário do Flamengo se o Flamengo passar pelo Bolívar.
Então eu acho que o Flamengo ele tem que ter a mesma postura que o Peñarol teve ontem. É partir para cima, fazer o resultado no jogo de ida, até pensando no final de semana contra o Botafogo. Porque se você faz 4-0 diante do Bolívar, você pode priorizar o Campeonato Brasileiro e jogar com um time, digamos assim, menos misto contra o Botafogo. Entende? E aí lá na altitude você bota um time mais mesclado, até porque 4-0 você, apesar da altitude, você consegue jogar bem diante do Bolívar lá, mesmo com os jogadores reservas. Estamos falando de um elenco do Flamengo que é extremamente qualificado. Posso só atualizar uma situação? Porque ontem eu mencionei aqui que o Fabrício Bruno tem mais chance de ser vendido que o Wesley. Muitos torcedores me perguntaram isso e eu fui procurar saber. Porque no entendimento da diretoria, eles não teriam que correr atrás de forma correndo e urgente para contratar um zagueiro. Porque ele já tem um zagueiro ali que pode ser um reforço caseiro, que é o jovem Cleiton. Está recebendo várias propostas, o Flamengo está segurando justamente para essa possível e breve saída do Fabrício Bruno. Na lateral direita, o Flamengo entende que teria que correr atrás de maneira urgente, como já está, mapeando o mercado e fazendo consultas. Então, só para trazer essa atualização e essa resposta aos torcedores. É muito incomum a gente ver o Flamengo vendendo, assim, no meio da temporada, um jogador que é extremamente titular, né, o Pedrosa? Sim. Quanto tempo qual foi o último que aconteceu isso? Quando acontece isso, por exemplo, é porque não consegue segurar. Quando o Marinho foi contratado e o Michael vendido, já estava engatilhado. Quando o Pablo Mari foi vendido, o Léo Pereira veio, já estava engatilhado. O Flamengo, a diretoria trabalha dessa forma, vende quando já tem algo bem encaminhado. O que eu acho correto, extremamente correto. É correto, mas eu acho que essas vendas no meio da temporada de Fabrício Bruno e uma possível venda de Wesley também, tem mais a ver até com o valor e com a idade desses jogadores do que qualquer outra coisa. O valor do Wesley é absurdo. Eu repito, eu acho que é muito difícil vir outra proposta de 20 milhões de euros por um lateral. No mercado de transferências, isso é muito alto, Fernando, muito alto mesmo. Mas faz sentido para o Atalanta, que inclusive jogou ontem contra o Real Madrid, porque o Atalanta joga com um ala. Foi usar Pacosta na lateral direita e o Wesley pode ser esse reserva. Já o Fabrício Bruno também é uma questão de valor alto e a idade do Fabrício Bruno. É muito incomum um time da Europa vir aqui no futebol brasileiro contratar um jogador que tem o quê? 28? 28 anos. 28 anos é muito incomum por esse valor. Então por isso que o Flamengo está olhando, obviamente, para as oportunidades que está recebendo. Eu não venderia o Fabrício Bruno, tá? Mas eu venderia o Wesley. Eu também penso assim, mas eu venderia o Wesley. Até porque o objetivo que eu sinto do Flamengo é sempre mais esportivo do que financeiro, né? Mas no caso do Fabrício Bruno, isso é até informação. É algo que, assim, não tem como segurar, porque a proposta que veio para o jogador foi uma proposta muito boa financeiramente falando. Ele negou o West Ham porque a proposta financeiramente falando não era tão boa. Era até menor do que ele recebe. Né? Para o atleta. Isso que é importante era até menor do que ele recebe hoje no Flamengo. É porque o West Ham, ele não quis ir. Ele não quis ir, o Flamengo aceitou. No caso do Rennes, ele já aceitou, porque a proposta salarial é muito boa. Aumento de cerca de 30% no salário dele, que já é muito alto no Flamengo. Tanto é que ele negou o West Ham. No caso do Rennes, falta um acordo com o Flamengo. Mas esse acordo está bem encaminhado, porque os caras já estão discutindo forma de pagamento. Ou seja, já teve acordo no valor. Forma de pagamento é algo extremamente fácil. De o quê? Da venda? Da venda? 13,5 mais 1,5 fixo. É muito dinheiro. É o mesmo valor do West Ham. É muito dinheiro para o zagueiro de 20 anos. Por exemplo, o Wesley... Não que ele não mereça, tá? Sim. Mas é muito dinheiro. O Wesley é basicamente o mesmo valor que pagou pelo Luiz Henrique. Sim. Entende isso? É muita grana. Mas vocês não estão sentindo que os laterais estão ficando mais valorizados no mercado? Mas 20 milhões de euros pelo Wesley, que nem titular absoluto é um valor muito acima do mercado. Eu vi até gente comparando, por exemplo, o Ryan tem sido cobiçado por alguns grupos do futebol mundial, inclusive o Eagle do John Textor, o dono do Chelsea, falou-se em 10 milhões de euros. Eu acho um valor baixo pro Ryan. Só que o Ryan é ponta direita e tem 17 anos. O Wesley é lateral, tem o quê? 20? 19. E tá saindo por 20 milhões de euros. É astronômico, tá? É muito acima do normal. É muito acima do normal. Ô, Vene, o Pedrosa cita a questão do Gerson, se ele pode jogar aberto ali, ou o Luiz Araújo pelo lado direito. Como que você acha que o Tite vai? Como você acha que ele deveria ir? Como eu acho que ele vai? E como eu... Porque as peças estão aí, mas e taticamente? Eu vou ser sincero. É uma peça pra cá, uma peça pra lá que muda um monte de coisa, Eu prefiro o Gerson caindo mais pelo meio, não tão aberto pela direita. E aí você pode botar o Luiz Araújo pela esquerda, embora eu concorde com o Pedrosa que o Luiz Araújo renda mais aberto pela ponta direita. Mas ele, quando ele jogou contra o Palmeiras, ele performa bem pela ponta esquerda. Então, eu não vejo nenhum problema o Gerson caindo pela ponta direita, mas vindo também mais pelo meio. É a forma que eu gosto. Por falar em Gerson, eu acho que a gente está vivenciando a melhor fase do Gerson na carreira dele.
incrível a maturidade que ele atingiu atualmente no Flamengo. Acho que aquela lesão que ele teve, que ele precisou passar por uma cirurgia, querendo ou não, ajudou demais, deu uma maturidade foi até uma questão clínica mesmo, hospitalar, né? Não foi nem muscular. O jogador foi pego de surpresa, todo mundo foi pego de surpresa. Só que depois dessa lesão, ele teve um crescimento na maturidade dele, tanto é que ele assumiu a faixa de capitão, está sabendo lidar muito bem com isso. Dentro de campo também, ele se mostra um líder. Então, assim, parabéns ao futebol que o Gerson vem jogando, está fazendo a diferença tecnicamente e também na postura fora das quatro linhas, que eu acho que isso é extremamente importante. E tem um ponto, né? Logo depois da lesão, tem um espaço aí de 9 jogos em que os principais personagens foram servir suas seleções e o Gerson mesmo que capitaneou tudo, ele assumiu essa liderança. Eu acho que esse período também foi muito importante para essa maturação do Gerson. Olha aqui o Vascão, tá se preparando para a partida contra o Criciúma. Nação flamenguista, né? Logo mais aí, né? Flamengo e Bolívia, né? Com a confirmação aí de Varela na lateral direita, né? Acho que é uma boa notícia, pessoal. Uma boa notícia porque o Wesley deixa principalmente defensivo, né? Ofensivo, tudo bem, né? Ele até corresponde, né? Mas defensivo, pessoal, ele deixa muito a desejar, né? Dá muito espaço, leva a bola nas costas, é afobado na marcação. Então, é uma boa, né? A volta aí de Varela, né? O Flamengo vai ter alguns desfalques, né? Como Everton Cebolinha, Bruno Henrique, Vina. Mas o time titular só Everton Cebolinha, né? Então, o Flamengo precisa e vai fazer um bom jogo, né? Jogo esse que 9h30, às 21 horas, né? E 30 minutos, horário de Brasília. Jogo decisivo. O Flamengo define praticamente seu futuro, né? Muitos esperam o Flamengo já aplicar, vamos ser sinceros, uma goleada. No mínimo aí 3 gols de diferença para levar para Bolívia, onde é complicado jogar lá, né? O jogo já quase decidido, né? 3-0, um 4-0, né? Seria um placar ideal, 4-0, aquele mesmo placar que o Flamengo aplicou no jogo de fase, né? Do primeiro turno, né? O Flamengo aplicou 4-0, perdeu lá 2-1, mas aqui aplicou 4-0, né? E tem tudo para passar e pegar o que também encaminhou, né, sua classificação, o Peñarol, né? Peñarol fez o primeiro jogo em casa, né? Vai jogar na altitude contra o The Strongs, né? Mas já aplicou aí 4-0, né? Um adversário difícil, né? Assisti o jogo ontem, bastante complicado. O Peñarol não é fácil. Muitos dizendo aí que o Flamengo pegou um grupo mais fácil, mas, pessoal, Peñarol é complicado, viu? Mas Flamengo é Flamengo, né? Flamengo a gente espera que faça um bom jogo e convença, né, a torcida. Acho que nesse momento o Flamengo está precisando, além de vencer, convencer e fazer uma boa atuação, para colocar medo, né? Para colocar medo nos adversários, né? Principalmente aí a partir de agora, né? Que é oitava, quarta, semi e final, né? Precisa colocar medo, né? Então o Flamengo tem tudo aí para fazer um grande jogo. O apoio da torcida, né? Cerca de 60 mil pessoas, como sempre. Torcida do Flamengo lotando o Maracanã, apoiando o time do início ao fim. A única mudança aí que eu faria, talvez, né? Talvez de início eu poderia até entrar, né? Para ver como é que vai ser a atitude do Bolívia, né? O Bolívia vai jogar com os 11 jogadores atrás da linha da bola, ali no bico da grande área. Ou se vai querer se soltar um pouquinho, né? Ou querer se soltar um pouquinho, tudo bem. O time é ideal, é isso aí, né? Mas se for jogar com os 11 jogadores ali no bico da grande área, eu teria entrado com 2 atacantes fixos, né? Seria Pedro e Gabigol, né? Recuava Gerson para volante e tirava Pulgar, né? Pulgar que é um ótimo jogador, jogou muita bola no Flamengo. Aí depois que ele foi para a Copa América, que defendeu a sua seleção, não voltou a mesma coisa, né? Voltou mal, né? Então, pessoal, deveria dar um descanso a ele, né? Substituto para ele a gente não tem, né? Tem que recuar Gerson mesmo. E o substituto é Alan. Pelo amor de Deus, é um Deus nos acuda, né? O Flamengo perdeu um dos maiores investimentos que fez foi nesse jogador e Alan, né? Tem proposta aí para os jogadores, né? As informações que chegam que o Flamengo pode fechar com o Michael. Pois é, para suprir ali o canto, né? O canto de Everton Cebolinha poderia chegar a Michael. Já teria conversas avançadas aí com o Flamengo, né? Michael que se identifica muito com a torcida do Flamengo, com o clube, com Rodolfo Landim, com Marcos Braz.
Então teria conversa bem adiantada e pode ser a nova novidade aí do Flamengo, né? É o Flamengo que tem 2 propostas na mesa aí, quase 40 milhões de euros, né? Pois é, 20 milhões por Wesley, 14 por Fabrício Bruno, né? São 34 milhões de reais, né? E poderia pegar uma parte dessa grana, né? Investir em Michael, né? Michael, que eu volto a dizer, né? Joga pelo lado de Everton Cebolinha. Seria um reforço para sensacional, pessoal. Fechar com chave de ouro, né? E focar, né? Michael, volta a destacar aqui, né? Muitos estão achando aí que ele tá voltando para o futebol brasileiro porque tá em baixa. É um dos melhores jogadores do time de Neymar, né? Time de Jorge Jesus, né? Só que não tem estrela, né? Chama a mídia internacional lá, o futebol desses países aí, Arábia Saudita, Catar, né? Eles querem mídia, né? Quer a mídia focalize lá, né? Então, teria que vender Michael para contratar outro estrangeiro, né? Então, por isso que eles estariam dispostos a negociar Michael. E Michael também estaria disposto a voltar para o futebol brasileiro e principalmente, né? Vestir novamente a camisa do nosso Mengão, né? Então é isso, pessoal. Peço aqui para você se inscrever no canal FlaTube, deixar seu like, né? Deixa aqui sua opinião e seu placar do jogo. Para mim será 3 ou 4 a 0, né? Então é isso. Se inscreva no canal e até a próxima.